estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e para a aula de hoje separem os materiais necessários, o caderno, a folha para anotação, lápis, borracha, caneta, apontador e o dicionário. Na sequência, coloquem a data da aula de língua portuguesa. Agora que vocês já se organizaram, vamos dar uma passadinha na nossa aula anterior, onde nós vimos um texto sobre a importância do desenvolvimento sustentável. Na última aula, nós também assistimos a um vídeo sobre o mesmo tema. Relembramos o que é argumentário, o que é argumentação. Também vimos o que é tese e argumentos em um artigo de opinião. Lemos o texto Os Males do Consumo Desenfreado. Esse texto nós vamos retomar na aula de hoje. Aprendemos também sobre as características de um artigo de opinião e também sobre do verbo haver. Na nossa aula de hoje, nós vamos ler, compreender e interpretar textos, vamos retomar o artigo de opinião, vamos aprender um pouquinho mais sobre coerência e coesão e também fazer algumas atividades de ortografia. Vamos reler o texto da última aula e relembrar alguns pontos importantes que foram discutidos? Vamos lá? Os males do consumo desenfreado. A cena é clássica. Quase sempre que um determinado produto é lançado, uma enxurrada de pessoas simplesmente resolve abandonar aquele que possui para ter um modelo atualizado, uma vez que o antigo já não satisfaz mais como antes os consumidores. Com base no cenário acima, o fato é que atualmente a sociedade ocidental possui uma relação intensa de consumo, o que vem gerando consequências irreversíveis ao meio ambiente. Segundo um relatório do Fundo Mundial para a Natureza, a humanidade está consumindo mais do que a Terra é capaz de repor. De acordo com o documento, a Terra tem 11,4 bilhões de hectares terrestres e marinhos considerados produtivos e sustentáveis, isto é, com capacidade de renovação. Mas já estamos usando o equivalente a 13,7 bilhões de hectares para produzir os alimentos, água, energia e bens de consumo de que necessitamos. Por isso, é urgente a necessidade de se buscar maneiras de conciliar o progresso econômico e a preservação dos recursos ambientais. Sim, é possível pouparmos o meio ambiente se tivermos um consumo consciente. Mas isso só será possível se houver articulação entre todos os setores, governo, empresas e sociedade. Escolhas do dia a dia podem ajudar a diminuir a degradação do meio ambiente, como usar mais meios de transporte alternativos, diminuir o desperdício de água e de energia, reciclar mais, além de evitar o consumo sem necessidade.
mas essa é uma lição que não vem sendo ensinada, muito menos aprendida. É preciso repensar, inclusive, os produtos que usamos em casa, se afetam a natureza, se são usados na fabricação de materiais que respeitem o meio ambiente e sempre preferir as marcas que causem menos impacto. Além disso, como mostram os autores do relatório, os líderes mundiais têm a chance de reverter a atual tendência de consumo superior à capacidade de renovação da Terra. Basta optarem por sistemas de bens e, sobretudo, de energia. Como sugestão, pedem promoção de tecnologias limpas, edificações inteligentes, sistemas de transporte mais eficientes e mercados de consumo mais sustentáveis. Precisamos urgentemente de uma mudança de postura se quisermos contribuir para a preservação do meio ambiente. Claro que as mudanças proporcionadas pela industrialização foram importantes para a evolução da sociedade, mas o consumo exacerbado acarretou e continua acarretando a depredação ambiental, de forma a comprometer visivelmente a vida na Terra. Nossa relação de consumo atual está nos levando a uma séria crise ambiental. Por isso, a urgência em trabalhar políticas mais eficientes e concretas sobre esse tema. Já estamos atrasados, mas ainda há tempo. Agora eu vou deixar aqui uma questão para vocês refletirem sobre o texto. Vamos lá. Sobre o título do texto. O título é Os Males do Consumo Desenfreado. Podemos afirmar: A. É bem subjetivo, portanto, não há como saber exatamente qual assunto o autor do texto vai abordar. B. O título é objetivo, não deixa dúvidas de que o texto apresentará uma opinião. Ou C. Apesar de o título parecer objetivo, o autor não deixa clara sua opinião no texto. Então, comparem o texto que a gente leu com o título dado a ele e assinalem a alternativa que vocês acham que é a correta. Voltando aqui com a resposta da nossa atividade, vamos ver se vocês acertaram. Sobre o título do texto, Os Males do Consumo Desenfreado, podemos afirmar que o título é objetivo, não deixa dúvidas de que o texto apresentará uma opinião. Já no título do texto, o autor deixa claro que o consumo traz males. Então aqui a alternativa correta é a alternativa B. Próxima questão. Qual é a tese do autor? Ou seja, qual é o posicionamento do autor sobre o consumo desenfreado? Assinalem a correta e eu já volto.
Voltando aqui com a resposta da nossa atividade, qual será que é a tese do autor? Vamos lá, alternativa A. A preservação dos recursos ambientais é menos importante que o progresso? Não, é tão importante quanto o progresso. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar no progresso associado às questões ambientais. Então, essa não é a alternativa correta. A tese do autor é: as mudanças promovidas pela indústria são importantes para a sociedade evoluir. E isso é um fato, o texto até traz isso, mas essa não é a tese do autor, não é o posicionamento do autor sobre o consumo desenfreado. Então, a alternativa correta é a alternativa C. O consumo sem limites traz consequências irreversíveis ao meio ambiente. Próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta uma opinião do autor. Então, leiam as alternativas com atenção e eu já vou voltar para a gente discutir a resposta.
Voltando aqui com a resposta. Qual das alternativas apresenta uma opinião do autor? Vamos lá. A. Segundo um relatório do Fundo Mundial para a Natureza, WWF, a humanidade está consumindo mais do que a Terra é capaz de repor. Essa não é uma opinião do autor, esse dado foi baseado em pesquisas e esses dados estão num relatório do Fundo Mundial para a Natureza, então não é a opinião do autor. B. É urgente a necessidade de se buscar maneiras de conciliar o progresso econômico e a preservação dos recursos ambientais. Aqui sim, a gente tem uma opinião do autor. Vamos ver por que a alternativa C não apresenta a opinião do autor. O fato é que atualmente a sociedade ocidental possui uma relação intensa de consumo, o que vem gerando consequências irreversíveis ao meio ambiente. Então aqui também não tem uma opinião do autor e isso é um fato. A alternativa C nos traz um fato. Então não é a opinião do autor, que vocês deveriam marcar a alternativa B. Próxima questão. Releia o trecho. Nossa relação de consumo atual está nos levando a uma séria crise ambiental. Por isso, a urgência em trabalhar políticas mais eficientes e concretas sobre esse tema. Já estamos atrasados, mas ainda há tempo. A questão que vocês vão responder. A expressão por isso, que está em negrito lá no trecho, retoma quais informações citadas anteriormente. Então, pensem com atenção, eu já volto para a gente discutir a resposta. Voltando aqui com a correção da nossa atividade, vamos lá? Releia o trecho. Nossa relação de consumo atual está nos levando a uma séria crise ambiental. Por isso, a urgência em trabalhar políticas mais eficientes e concretas sobre esse tema. Já estamos atrasados, mas ainda há tempo. A expressão por isso retoma quais informações citadas anteriormente.
A expressão por isso retoma a informação: nossa relação de consumo atual está nos levando a uma séria crise ambiental. Essa informação aparece lá no início do trecho e esse termo por isso vai explicar melhor o que esse início do trecho quis nos dizer. Então agora vocês vão observar comigo as palavras que estão destacadas neste fragmento que eu vou ler agora. Então eu vou ler o fragmento e eu quero que vocês fiquem atentos nessas duas palavras que estão em vermelho. Vamos lá. Segundo um relatório do Fundo Mundial para a Natureza, a humanidade está consumindo mais do que a Terra é capaz de repor. De acordo com o documento, a Terra tem 11,4 bilhões de hectares terrestres e marinhos considerados produtivos e sustentáveis, isto é, com capacidade de renovação. Mas já estamos usando o equivalente a 13,7 bilhões de hectares para produzir os alimentos, água, energia e bens de consumo de que necessitamos. Vamos conversar um pouquinho mais sobre essas duas palavras que estão em destaque. Aqui eu repeti o trecho, eu não vou ler esse trecho novamente, mas eu deixei ele aqui para vocês conseguirem analisar o que eu estou falando e compararem com o exemplo que eu trouxe, ok? As palavras mais e mas apresentam o som e a grafia parecidas, no entanto, são utilizadas em contextos distintos. A palavra mais é o antônimo de menos, ou seja, é o contrário de menos. No exemplo, ela está sendo usada para indicar que a humanidade está consumindo maior quantidade do que a Terra é capaz de repor. Já a palavra mas, no exemplo, está sendo utilizada para contrapor a ideia anterior, dando uma ideia de contrariedade. Então, pensando nisso que a gente falou sobre essas expressões mas e a expressão mais, eu quero que vocês respondam essa questão. Releiam um fragmento do texto, Os Males do Consumo Desenfreado. É possível pouparmos o meio ambiente se tivermos um consumo consciente, mas isso só será possível se houver articulação entre todos os setores. Qual das alternativas abaixo apresenta a mesma informação do fragmento lido? Então, nessa questão, vocês têm que prestar bastante atenção nas alternativas. Elas são bem parecidas, mas não são iguais. Então, prestem atenção no que está mudando e vocês vão assinalar a alternativa que tem a mesma informação do fragmento que está em azul. Vamos lá?
voltando aqui com a resposta da nossa atividade, vamos reler o trecho. É possível pouparmos o meio ambiente se tivermos o consumo consciente, mas isso só será possível se houver articulação entre todos os setores. Então percebam que esse mas que está em destaque no trecho, ele não faz referência à quantidade, então por isso que não é mais. Lembrem-se da explicação que foi dada, o mais, ele faz relação com quantidade. E nesse caso, nesse exemplo, o mas está sendo usado para contrapor dois pontos. Vejam lá, é possível pouparmos o meio ambiente se tivermos o consumo consciente, mas isso só será possível se houver articulação entre todos os setores, ok? Então vamos analisar as alternativas aqui. Qual das alternativas abaixo apresenta a mesma informação do fragmento lido? A. É possível pouparmos o meio ambiente se tivermos um consumo consciente, ou seja, isso só será possível se houver articulação entre todos os setores. Essa não é a alternativa correta, porque o termo ou seja não é sinônimo da palavra mas. Então a alternativa A não está correta. B. É possível pouparmos o meio ambiente se tivermos um consumo consciente, porém, isso só será possível se houver articulação entre todos os setores. Então, aqui sim, a palavra porém é uma palavra sinônima à palavra mas. Elas são iguais, elas servem para a mesma função, elas têm a mesma função. E lá na alternativa C, é possível pouparmos o meio ambiente se tivermos um consumo consciente, mas isso só será possível se houver articulação entre todos os setores. Então, o mais apareceu ali. Lembrem-se que lá no trecho, esse mas não está fazendo referência à quantidade. Então, aqui não é a alternativa correta, a alternativa C. E sempre lembrar que a palavra mas não é sinônimo da palavra mais. Elas não têm a mesma função, ok? Agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as conjunções. Vamos lá? Conjunções são palavras que atuam como elemento de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações. As conjunções são invariáveis, não sendo flexionadas em gênero e número. A gente viu na aula passada os artigos, e naquela aula eu expliquei que os artigos variam, eles concordam com os substantivos. Percebam nas explicações e nos exercícios que vem na sequência que as conjunções, elas são invariáveis, elas não flexionam. Então a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso a partir de agora. Vamos lá agora para a classificação das conjunções. As conjunções podem ser aditivas, onde elas vão fazer papel de adicionar informações ao texto. Alguns exemplos de conjunções aditivas: e, nem, mas também, como também, bem como, entre outras. Conjunções adversativas, ó, o mas que a gente estudou agora, ele está lá nas conjunções adversativas. Então, o mas, o porém, o todavia, o contudo, o entretanto, o no entanto, entre outras. As conjunções alternativas, que vão fazer alternância de ideias. O exemplo que eu trouxe: ou, ora, ora, quer, quer. Aqui está dando ideia de alternância de ideias. As conjunções conclusivas: logo, portanto, por isso, assim, ou seja, entre outras, que vão dar a ideia de conclusão do texto. E as conjunções explicativas: o que, o porquê, o pois, e entre outras, que vão dar ideia de explicação. Então, as conjunções são palavras que dão coesão ao texto. E coesão é essa articulação entre os elementos de um texto. São as amarras das ideias dentro de um texto. Então, para entender melhor como isso funciona, vamos fazer alguns exercícios e a gente vai se aprofundando nessa ideia, ok? Vamos lá? Exercício número 6. Releia o trecho do texto e assinale a alternativa correta quanto ao fato que foi destacado. Então, veja nesse trecho que tem uma parte que está em destaque e é sobre ela que vocês vão me responder.
a humanidade está consumindo mais do que a Terra é capaz de repor. Por isso, é urgente a necessidade de se buscar maneiras de conciliar o progresso econômico e a preservação dos recursos ambientais. Então, esse trecho que está em negrito, qual é a função dele dentro desse trecho? Será que é explicar um fato anterior, ou contradizer o fato anterior, ou adicionar um fato novo ao que foi dito anteriormente? Releiam com atenção o trecho, assinalem a alternativa e eu já volto. Voltando aqui no exercício, onde vocês deveriam marcar a alternativa correta quanto ao fato que foi destacado. Então, esse fato que foi destacado, por isso é urgente a necessidade de se buscar maneiras de conciliar o progresso econômico e a preservação dos recursos ambientais. Esse trecho, será que ele explicou um fato anterior? Será que ele contradisse um fato anterior ou será que ele adicionou um fato novo ao dito anteriormente? Então, esse por isso, lembrando, é um elemento de coesão e esse elemento por isso retomou algo que foi dito anteriormente. Então, agora vocês deveriam ter marcado a alternativa A. Próxima atividade, vamos lá. Releia o trecho do texto e assinale a alternativa correta. Agora mudou o termo, agora a gente está falando do além disso. Então, além disso, como mostram os autores do relatório, os líderes mundiais têm a chance de reverter a atual tendência de consumo superior à capacidade de renovação da Terra. Então, vocês vão assinalar a alternativa correta. Será que essa conjunção, além disso, foi utilizada para indicar que haverá uma explicação mais detalhada do que foi dito anteriormente? É uma conjunção explicativa? Ou será que a expressão além disso foi utilizada para concluir um pensamento, é uma conjunção conclusiva? Ou será que a expressão além disso foi utilizada para acrescentar informações ao que já foi dito anteriormente? É uma conjunção aditiva. Assinale a alternativa que vocês acham que é a correta e eu já vou voltar.
Voltando aqui com a resposta da nossa atividade, em que vocês deveriam refletir sobre essa expressão além disso. Vamos lá. Será que essa expressão além disso foi utilizada para indicar que haverá uma explicação mais detalhada do que foi dito anteriormente? Então não, essa não é a função dessa expressão além disso, então essa não é a alternativa correta. A conjunção em destaque foi utilizada para concluir um pensamento, conjunção conclusiva, essa também não é a alternativa correta. Ou C, a expressão além disso foi utilizada para acrescentar informações ao que já foi dito anteriormente, é uma conjunção aditiva. Essa é a alternativa correta. Então, essa expressão além disso foi um elemento articulador para acrescentar informação a algo que já foi dito anteriormente no texto. Então, além da informação anterior, ainda aconteceu isso que o trecho trouxe, ok? Agora, nossa última questão. Releia o trecho do texto e assinale a alternativa correta quanto ao termo destacado. Mesma reflexão vocês vão ter que fazer, só que agora com a expressão isto é. Vamos lá. De acordo com o documento, a Terra tem 11,4 bilhões de hectares terrestres e marinhos considerados produtivos e sustentáveis, isto é, com capacidade de renovação. Então, esse termo isto é explica algo que foi dito anteriormente, ou contradiz o que foi afirmado anteriormente, ou adiciona um fato novo ao dito anteriormente. E eu já volto com a resposta.
Voltando aqui com a resposta da nossa última questão, vamos lá. Releia o trecho do texto e assinale a alternativa correta quanto ao termo destacado. De acordo com o documento, a Terra tem 11,4 bilhões de hectares terrestres e marinhos considerados produtivos e sustentáveis, isto é, com capacidade de renovação. A. Explica algo que foi dito anteriormente. B. Contradiz o que foi afirmado anteriormente. Ou C. Adiciona um fato novo ao dito anteriormente. Então, aqui vocês deveriam marcar a alternativa A. Essa expressão isto é serve como elemento de coesão e está explicando o que são os territórios produtivos e sustentáveis, são aqueles com capacidade de renovação. Então, aqui vocês deveriam marcar a alternativa A. A expressão isto é explica algo que foi dito anteriormente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nós temos um encontro na nossa próxima aula e até lá!